Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu quero te convidar a estar assistindo. Acompanhe aí no playlist do meu canal, tem todos os vídeos que você pode estar vendo sobre este tema e outros temas diversos, né? Que aqui a gente fala sobre tudo. Hoje, nesse vídeo específico, eu quero falar com vocês sobre como ajudar as pessoas que têm depressão e não quer ajuda, não aceita ajuda. No último vídeo, eu falei dando dicas, né? Sobre como a gente pode viver um dia após o outro, mesmo tendo depressão, ter uma vida melhor, uma vida mais leve, né? Fazendo o tratamento, fazendo tudo que é certinhos passo a passo para obter a cura, para alcançar resultado, para se libertar de todo esse mal que é a depressão. Então, no vídeo anterior eu dei dicas para vocês como a gente pode fazer para viver, mesmo tendo a depressão, passando pelo processo, né, de tratamento, viver mais feliz, mais alegre e não ficar caindo em crise, não ficar caindo na cama e não querer viver mais. Quando eu dei as dicas no vídeo anterior, de tudo que deu certo para mim, deu certo para outras pessoas e tudo mais, eu quero falar para vocês que todas aquelas dicas, todas, vai por água abaixo quando a pessoa não quer ajuda, né? Quando ela não reconhece que ela precisa de ajuda, quando ela não aceita ajuda e ela fica negando, tudo mostra, todos os sinais, todo o comportamento dela, tudo mostra que realmente ela tá precisando de ajuda urgente. Mas eu vou dar umas dicas para vocês, principalmente assim, você que quer ajudar a pessoa, porque quando você quer se ajudar e se você tá assistindo esse vídeo, já é um grande passo. O primeiro passo e o mais importante do tratamento da própria pessoa que tem a depressão é ela reconhecer que ela precisa de ajuda. Então, se você tá aí assistindo esse vídeo até agora e você assistiu os vídeos anteriores, você já fez um grande passo. Você tá investindo em você de conhecer a sua doença e de se interessar por melhorar. Isso já é um grande passo. Mas quando a gente quer ajudar a pessoa de fora, que não é a gente, e a pessoa não aceita ajuda, ela no fundo sabe que tem problema. Pessoa que se julga muito bem resolvido, mas aí você avalia a vida dela, é uma pessoa que não consegue desenvolver um relacionamento, né? Vive trocando de parceiro, não dá certo com ninguém, ou vive solteiro muito tempo, porque às vezes ela não consegue, essa pessoa não consegue entender o próprio emocional dela. Então isso ela afasta as outras pessoas. É uma pessoa que não consegue, às vezes, parar emprego nenhum, vive trocando de emprego, briga à toa, briga com todo mundo, estressa à toa, vive ansiosa, vive com crise de ansiedade, porque, sabe, a cabeça dela tá a mil. Então, você olhar os vídeos anteriores, tem vários sinais, né, que a pessoa apresenta que ela realmente tá com quadro de depressão. E aí a pessoa não aceita ajuda. Como que a gente vai fazer? Então, assim, a primeira dica: ganha essa pessoa pra você. Como que a gente faz isso, Lander? Demonstra amor, né? Demonstra afeto, empatia. Mostra pra essa pessoa que você realmente gosta dela, independente se ela tem depressão ou não. Nunca, jamais. Isso acontece com muita gente que já teve depressão e quer ajudar os outros. E ela erra, e erra feio. Nunca chega numa pessoa que hoje está com depressão e fala assim: ai, mas o meu problema era muito pior do que o que você está passando. Não faça isso de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a depressão se desenvolve em cada ser humano de uma forma diferente. E cada ser humano absorve essa depressão, absorve essa situação toda de uma forma diferente. E cada ser humano trata, encara, né, essa depressão de uma forma diferente. Então ninguém é igual a ninguém, a doença não é igual em todo mundo. Você teve o seu problema, você superou, você tá curado e quer ajudar outra pessoa, ok, mas nunca menospreze a dor dele, nunca diminua os problemas dele, nunca ache que a sua dor foi maior do que a dele. Isso você não vai estar ajudando ele, a pessoa que tá com depressão. Não faça isso. Então sempre fique ao lado dessa pessoa, mostrando amor, mostrando empatia, mostrando afeto, que você entende, que você não tá ali pra julgar, que você não tá ali pra cobrar, que você sabe que ela tem um momento dela. A depressão não se cura da noite pro dia, leva tempo. Então as pessoas têm que ter paciência com ela, né? É a dica que eu tenho pra te dar. Sabe todos os vídeos que eu falei anteriormente? As dicas que eu falei que é bom pra pessoa? Chama ela pra fazer isso com você.
Lembra quando ela era uma pessoa ainda normal, sadia, né? Que tinha saúde emocional, não tinha depressão. O que ela gostava de fazer? Chama ela, vai incentivando ela a fazer essas coisas de novo, faça com ela. Ai, vamos matricular numa academia? Vamos fazer academia junto? Vamos fazer caminhada junto? Vai ter a pelada das meninas, o jogo, futebol, vamos lá. Eu também não sei jogar não, mas vamos lá, só pra você bater um papo divertido, dar risada, conhecer gente nova. Faça isso, chama ela pra ir pra algum lugar, uma festinha, pra ela sair de dentro do casulo dela, da realidade dela. Mostra pra essa pessoa um mundo novo. Não é mentir, não é enganar, não é falar, se você sair comigo pra beber, você vai voltar curada, você vai ficar bem, entendeu? Porque quem faz tratamento psicológico não pode ficar bebendo, misturando bebida com remédio. Mostra a verdade, nunca minta pra essas pessoas, porque senão elas vão perder a confiança em você. Se o trem é preto, fala que é preto. Se é rosa, fala que é rosa. Não mente, porque ela já tá fragilizada, ela já tá inimiga do mundo, ela tá se fechando na realidade dela, ela já não confia mais nas pessoas, ela tem medo de tudo e de todos. E aí você que quer ganhar ela pra ajudar ela a se curar, você mentindo pra ela, você não vai estar ajudando. Então, assim, convide ela para fazer coisas boas, né? E comer alguma coisa legal, sabe? Lembra das dicas que eu falei dos alimentos que solta, libera aquele hormônio da felicidade que faz a pessoa sentir bem, sentir prazer? Chama ela para comer isso, para fazer uma atividade legal, para sair de dentro dessa realidade dela. Essas são dicas que você pode desenvolver no dia a dia. Ai, hoje você não tá legal, você não tá bem. Que tal a gente assistir um filme legal que você gosta? Eu vou fazer uma pipoca aqui, eu vou comprar um lanche da hora, a gente pede lá, ó, no fulano de tal. E ela vai ser de dentro do quarto dela, entendeu? Então, assim, tenta tirar ela da cama, mas sem cobrança, sem ficar jogando na cara dela que ela tá ali daquele jeito porque ela quer, porque a situação, a condição dela emocional naquele momento não é escolha dela. A pessoa quando tá com depressão, principalmente pessoas que nem teve trauma, nem teve crise de nada, realmente é algo do organismo dela, é a doença mesmo, depressão é uma doença, que o cérebro dela não tá produzindo esse hormônio naturalmente e ela tá se sentindo triste, infeliz, né, e isso tudo tá acontecendo dentro da realidade dela. Ela não tem culpa dela estar triste, dela estar, né, depressiva. Então você tem que entender isso. Não fique cobrando, ameaçando, oprimindo, jogando na cara. Ai, mas você também é muito mole, por que você não levanta dessa cama? Ou então você virar pra ela e falar assim, você tem tudo na sua vida. E por que você tá dessa forma? Você não tem motivo de estar dessa forma. Não faça isso, sabe por quê? Porque isso vai fazer a pessoa ficar pior ainda. Porque a gente, quando tá com depressão, a gente fica o tempo inteiro pedindo perdão pra Deus. Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor Jesus, que eu não sou ingrata, eu não tô dessa forma porque eu quero. Eu agradeço ao Senhor todo dia as coisas que o Senhor faz por mim, né? E tudo mais. Então não é que a pessoa tá assim porque ela quer. É porque ela tá assim porque ela não manda no sentimento dela, no emocional dela. Ela está doente. Então chame ela, convida ela, mostre um mundo de luz, um mundo colorido para ela, que vale a pena viver, que é bom fazer as coisas, que ela é amada, que ela é importante, que ela é querida. Faça ela sentir que ela é importante estar naquela atividade. Não chama por chamar, você não vai conseguir fazer ela sentir prazer dessa forma, entendeu? Então, assim, uma dica também que eu tenho para dar para você que tá tentando ajudar uma pessoa com depressão. Não se cobre, não ache que está em suas mãos a cura dela. Isso é um processo, isso leva tempo. Isso depende também dela querer, dela aprender a dominar sua mente, aprender a dominar seu eu interior, seu emocional, ter autocontrole, ter força de vontade, batalhar, investir nela e ela querer sair desse fundo do poço. Não depende de você, você vai fazer sua parte, você vai se empenhar, você vai mostrar a luz, o mundo colorido pra ela, que a vida dela tá só preto e branco, tá um mundo cinza, sabe? Sem graça, sem vontade de nada. Mas não se culpe se tudo aquilo que você fizer não está gerando o resultado que você espera, no momento e na hora que você espera, porque não depende de você, não depende de você, senão você vai ficar frustrado e aí às vezes isso vai abalar até o seu emocional. Então entenda que tudo é um momento, tudo tem um tempo certo, tá? E agora eu quero falar pra você uma coisa. Há extremos. Há pessoas que realmente está de uma forma que ela precisa urgentemente de tratamento. E aí a gente tem que entrar com intervenção, né? Pra internar essa pessoa
à força mesmo. Se você tiver curiosidade como funciona, me chama no Telegram, meu número vai estar sempre aqui nos vídeos, tá? Que eu vou te explicar como funciona, vou te ajudar, porque existe pessoas que realmente tem que ter intervenção, é pessoa que já tentou suicídio ou está mostrando sinais que vai cometer suicídio, tem pessoas que tá prejudicando os outros, a família já agrediu, já tentou matar, já tentou ferir, e a pessoa saiu da sua própria realidade, ela tá num mundo, né, no psicológico dela, que ela vê como inimigo todas as pessoas e todas as coisas. Aí entra a síndrome do pânico, né? Síndrome do pânico é quando a pessoa sai da realidade dela, nítida, da realidade real dela, do mundo, né, real. Aí ela cria o mundo dela, a realidade dela, e ela passa a viver ali dentro daquela realidade. E aí ela começa a achar que ela está sendo perseguida, ela começa a ver coisas que não existem, ela começa a achar que as pessoas que gostavam dela, amavam ela e tá ali protegendo ela, é inimigo. Aí ela começa a querer se defender daquele inimigo, aí ela ataca, né? Tem pessoas que têm medo de ficar sozinha, não fica de jeito nenhum, não sai na rua sozinha, não fica em casa sozinha. Tem pessoas que não têm de jeito nenhum coragem de ficar no escuro. Tem pessoas que não... aí entra várias coisa que o vídeo fica extenso, não tem como eu falar nesse vídeo agora. Mas cada um, quando cria e desenvolve a síndrome do pânico, ela começa a fantasiar coisas que não existem. E isso prejudica totalmente a vida dela em todas as áreas, né? No trabalho, nos relacionamentos, na casa onde ela convive, ela não consegue mais sair de casa, da rua, tem gente que não sai de dentro do quarto, tem gente que sabe, cria uma novela que ela acredita tanto naquilo que faz as pessoas ao redor dela acreditar. Porque ela fala de uma forma e ela tem tanta certeza daquilo que as outras pessoas também acreditam naquilo. E na realidade é a síndrome do pânico, é o distúrbio mental dela, é a depressão tão profunda, tão assim que ela precisa realmente ser internada, ou ela vai tirar a própria vida, ou ela vai uma hora tirar a vida de outra pessoa, machucar outra pessoa. Aí ela tirada, os médicos vêm, tira ela, leva ela interna. Lá ela vai ser tratada à base de remédio até ela conseguir se controlar sozinha, sem a medicação. Então, assim, manicômio existe, hospício existe, né? Hospital as pessoas falar que é doido, né? Porque a gente, quando tem depressão, independente do grau que seja, eu já fui chamada e taxada de louca, doida, várias vezes por várias pessoas, né? Porque achava que eu tava daquela situação, daquela forma, por frescura, porque eu era fingimento, porque eu queria... Eu nunca, nesses anos todo que eu tive depressão e eu tratei a depressão, eu nunca vi eu ganhando nada com isso, eu só tive prejuízo. Então eu acho que é muito feio as pessoas falar que as pessoas que quem tá com depressão tá fingindo pra ganhar algo em troca. Eu não sei o que ganha em troca disso, só é humilhada, só é desprezada, as pessoas abandonam a gente. Então, assim, tem que tomar cuidado com o que fala, né? Então, a depressão tem várias etapas. Então, quem está nessa forma, se você tá aí, conhece, tem alguém do seu lado que tá dessa forma, que já fugiu da realidade e tá vivendo um extremo, assim, que tá causando ameaça para ela ou para outras pessoas, tem que acionar o médico e tem que internar, tá? Mas ela não reconhece, ela não assume, ela não pede ajuda, ela não aceita ajuda. E aí tá a pergunta. E aí, Lander, o que a gente faz nessa situação? Como a gente deve agir? Eu quero falar pra vocês que é uma situação muito delicada. Porque existe muitos tabus, existe um preconceito muito grande, né? Eu quero falar pra vocês que a grande maioria das pessoas que vive hoje, né, 2020, nessa pandemia toda, né, com o coronavírus, desemprego e tudo que o nosso país está passando, principalmente a gente que trabalha na área de eventos, na área de shows e tudo mais, e diversas outras áreas. Estamos vivendo uma fase que muitas pessoas desenvolveram depressão, crise de ansiedade, crise do pânico, síndrome do pânico, de tudo que você pensar, né? Então, são muitas. E uma parte delas não assume, não procura ajuda, não aceita ajuda, nega até a morte que precisa de tratamento. Mas por que isso acontece? Vocês têm que entender. O preconceito, o julgamento, né? A sociedade maltrata demais as pessoas que têm depressão. Fala que é frescura, fala que é para chamar atenção, fala que é para não assumir as responsabilidades, fala que é para fugir da realidade, fala N coisas, né, sobre a pessoa que tem depressão. Isso faz ela se retrair,
se isolar cada vez mais, ficar com medo de assumir, né? Porque são tantas coisas, eu passei por isso, eu sei o que a gente escuta, eu sei o que eles falam nas nossas costas. Então, assim, é muito delicado, é muito, principalmente para homens. Vocês sabiam que, colocando na balança geral do mundo, o Brasil é um país que tem desenvolvido muito mais pessoas com depressão do que os outros países? Você sabia que entre homens e mulheres, independente da faixa etária, existe mais mulheres com depressão do que homens? Mas existe mais homens tirando a própria vida do que mulheres? E agora eu vou te explicar por quê. As mulheres, hoje em dia, a maioria são chefe de casa, mãe solteira, cuida de lar sozinho, tem que cuidar dos filhos, tem que trabalhar fora. A maioria tem cargos importantes no trabalho. É uma pressão psicológica muito grande em cima da mulher, ainda mais agora passando tudo que a gente está passando. Tem muita mulher passando dificuldade e tem que lutar com isso tudo sozinha, não tem um marido, não tem um parceiro do lado, né? Então, assim, a maioria das mulheres hoje em dia sofre uma pressão muito grande. Você tem que ser linda, você tem que ser magra, você tem que ser bela, você tem que ser gostosa, você tem que ser inteligente, você tem que ser, se destacar, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Então é uma pressão para todo lado, ela leva tiro para todo lado. É uma cobrança, é uma pressão. Você tem que educar bem seus filhos, você tem que ser exemplo, você tem que ser uma mulher isso e isso na sociedade. E tem muita mulher adoecendo por conta disso, né? Vem os traumas, vem todo o baque que ela levou toda a vida dela, toda a dificuldade que ela teve, né, tudo que ela já passou e gerou essa ansiedade que não foi tratada. E essa ansiedade e esses traumas não tratados gerou a depressão, com toda essa cobrança, né? E a mulher sendo massacrada, né, o tempo todo, sendo cobrada a ser perfeita. E ela acaba adoecendo, acaba adquirindo e desenvolvendo a depressão. E isso, para você ver a diferença, o homem também passa por isso. Os homens também têm a cobrança, tem os preconceitos, os homens também têm as suas lutas, os seus traumas, né? Eu falei sobre relacionamentos nos últimos vídeos, que a gente, relacionamento frustrados traz pra gente traumas, e muita gente tem entrado em depressão por conta disso, muito divórcio acontecendo. Então, na vida do homem e da mulher, é muita pressão, e o ser humano não tá aguentando tanta pressão e tá entrando em depressão. E essa depressão, às vezes, ela é muito mais fácil de ser tratada na mulher, porque a mulher tem um coração mais mole, mais sensível, ela não tem tanto orgulho. Então, ela é mais fácil aceitar que tá com problema, que precisa de se tratar, e aceita ajuda. Enquanto isso, né, põe na balança, tem muito mais mulher com depressão do que homem, mas se você for avaliar, as mulheres têm muito mais facilidade de aceitar ajuda e de tratar e de investir nela mesma e buscar a cura dela do que o homem. Isso eu falo em toda a parte da saúde, seja ela psicológica ou física. Os homens têm o homem é mais retraído para cuidar da sua própria saúde em todo o corpo, né? Demora mais para procurar, quando diagnostica a doença, eles não aceitam o tratamento, fica com dificuldade de ir ao médico e tomar a medicação e seguir as regras certinho até se curar. Então, na área psicológica é pior ainda. A maioria dos homens que sofrem abuso guarda isso eternamente para eles não contam para ninguém, não procuram um tratamento, não desabafa, não procura sua justiça, os seus direitos quando é criança. A maioria, quando sofre um relacionamento frustrado, tem vergonha que levou um chifre, que foi traído, foi enganado, foi trocado, né? E aí ele vai guardando isso pra ele, tem vergonha de assumir que não consegue ser o homem da casa, que traz o sustento, que traz o alimento, que traz que provê as coisas, que normalmente, né, é o homem que traz. Então, quando tudo isso ele é fracassado, ele guarda isso pra ele, ele não desabafa, né? E eu já falei nos vídeos anteriores que a Bíblia fala: se você guardar as coisas pra você, ficar calado, vai envelhecer os seus ossos. Isso a Bíblia quer dizer que você vai ficar doente, né? Eu prometi nos vídeos anteriores que eu ia falar sobre a questão do que é doença psicossomática. A doença psicossomática, você procura aí no seu dicionário que você vai ver o que significa essa palavra. Mas eu vou falar assim de uma forma que todo mundo vai entender. Quando uma doença emocional, psicológica, mental, quando uma pessoa
tem traumas, quando uma pessoa tem algo emocional mal resolvido, ela não procura tratamento e ela guarda aquilo pra ela, que lá vai adoecendo ela de uma forma que afeta o corpo da pessoa. A maioria das pessoas que tem câncer, a maioria desenvolveu esse câncer por conta de doença emocional não tratada ou tratada de forma errada. Então, a doença psicossomática é o seu corpo reagindo, gritando socorro e falando que algo errado está acontecendo dentro de você, no seu emocional, na sua mente. Entendeu? Isso é doença psicossomática. Então, só para vocês entenderem, a maioria das pessoas que eu faço aconselhamento, que eu faço, né, atendimento, que são homens e mulheres de diversas idades, a maioria dos homens tem uma dificuldade muito grande de se abrir. Eu já fiz aconselhamento de vários e eu falo para eles fazer, né, o tratamento passo a passo certinho, não desistir, não abandonar o tratamento pelo caminho. E a maioria não tem coragem de sentar num consultório médico de frente com uma psicóloga, uma terapeuta e falar sobre o seu problema. A maioria não tem essa coragem, não tem. Então aí o que acontece? É difícil a gente ajudar as pessoas quando as pessoas não querem aceitar ajuda. Não quer aceitar ajuda. Então, assim, o vídeo de hoje foi para falar para vocês as dicas de vocês ajudar as pessoas. É muito difícil ajudar quem não quer ser ajudado, tá? E você tem que tentar ganhar essa pessoa aos poucos, mostrar para essa pessoa uma realidade diferente, mostrar que ela é amada, querida, importante, trazer ela para o seu mundo importante, colorido, que vale a pena viver. E devagarzinho, você vai fazer ela enxergar que ela precisa de ajuda, que ela precisa aceitar essa ajuda e que existe tratamento para isso e que ela pode, mesmo estando em fase de tratamento, ela pode sim viver uma vida boa e feliz, igual todos os outros seres humanos. Tem altos e baixos, dias bons e dias ruins, dias felizes e dias tristes. Mas quem tem depressão às vezes precisa tratar com medicamento, terapia e outros métodos e meios que eu falei no vídeo anterior, certinho? Então, se tá no extremo, tem que chamar o médico e internar, mas que tem cura, que tem tratamento, que não é frescura, que é real, que a depressão é uma doença, isso vocês podem ter certeza que é, tá? Então, nos próximos vídeos eu quero gravar vários vídeos falando sobre várias outras coisas e nunca desistir de estar ajudando vocês. Eu quero falar que eu tô aqui, ó, disponível para estar falando sobre qualquer tema que for, que você tem dificuldade, que você precisa de ajuda, que você quer dicas, porque aqui o meu canal é isso, é a gente, um pelo outro, crescendo junto, evoluindo e alcançando o sucesso interior e exterior, certinho? Beijinho no coraçãozinho de vocês.